Vamos analisar hoje, com a ajuda do Senhor, esse tema na qual o Espírito Santo deseja imprimir em nós todas as pérolas da vida cristã. Então nós vamos hoje bem devagar, bem didaticamente, analisar esse tema que está relacionado a nós, a sua igreja, aquilo que o Pai então deseja implantar em nós. Nós vamos ver o trabalho para chegarmos até essas pérolas cristãs. Nós vamos analisar, se der tempo, as 10 pérolas cristãs. Se não der tempo, vamos analisar aí 3, 4, 5. Filipenses 1:6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, nós te louvamos ao Senhor por essa oportunidade onde nós nos reunimos debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo, para mais uma vez, ó Pai, estar com os nossos corações abertos, que Teu Espírito venha trazer iluminação e inspiração, essas verdades nas quais Ele a inspirou, que procedem, Pai, dos Teus lábios, do Teu coração, da Tua mente, experiências de irmãos do passado que tiveram, e que pelo fato de ser a Tua eterna palavra, ela permanece para sempre. Cremos que ela é viva e eficaz, cremos que a Tua palavra tem um poder de transformar as nossas vidas segundo o Teu projeto para cada um de nós, e os Teus planos, ó Pai, sobre as nossas vidas, eles não serão frustrados. O Senhor alcançará os Seus objetivos, o Senhor está edificando a Sua igreja. Então, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, para que essas verdades, então, sejam impressas em nossos corações, em nossas mentes. Elas já estão imprimidas, mas que haja, Pai, um despertar, um avivamento espiritual em cada um de nós, para que então possamos contemplar, ansiar, desejar e amar o nosso Senhor. Entregamos nas Tuas mãos esse tempo de reflexão. Fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, a transformação em nossas vidas, na qual o Senhor deseja fazer de nós pérolas, ou então manifestar as suas pérolas na vida cristã, ela dar-se-á somente com filhos e filhas de Deus em Cristo. Então nós somos privilegiados, porque é um desejo do Espírito do Senhor fazer com que essas pérolas sejam em nós manifestas. Então nós vamos analisar algumas delas aqui com a ajuda do Senhor, mas antes quero dizer algo importante, algumas palavras introdutórias. Vocês conhecem, já ouviram muitas histórias sobre as pérolas. Elas são produzidas por meio de um processo muito natural, e elas são encontradas dentro de um molusco chamado ostra. Tem muitos irmãos que têm muitos comentários, estudiosos que estudou sobre, analisando a questão das ostras, como as pérolas são formadas, né? E depois elas são vendidas em muitas joalherias, né, por um valor muito alto, porque ela é uma pérola. Essas pérolas são de grande valor, porque é um processo. Quando um grão de areia entra dentro de uma ostra, ela começa a gerar dentro dela alguns mecanismos de proteção, de dor mesmo, para que então essas pérolas sejam produzidas. Entende? Isso é maravilhoso. Então esse também é o trabalho do Espírito Santo em nós, nos moldando cada dia, irmãos. E se nós ficarmos focados muitas vezes numa dor, numa dificuldade, nós não iremos perceber o cuidado de Deus que Ele está fazendo, bordando, na expressão do Salmo 45, as belezas de Cristo em nós. Então Ele deseja fazer isso. Por isso que o Filho de Deus, irmãos, ele precisa de entender as dificuldades que lhe sobrevêm. Não é obra do acaso, é as mãos hábeis do nosso grande Pai Celestial nos lapidando, nos moldando, deixando-nos, nós, homens e mulheres, perfeitos naquilo que concerne a formação de Cristo em nós, para aquele grande encontro. Porque eu penso que o Senhor vai casar nesse encontro de Cristo e a igreja,
Ele espera uma noiva muito bonita, uma noiva trabalhada, uma noiva que expressa toda a sua bondade como boas pérolas. Mas para isso necessariamente ele precisa de fazer um trabalho em nós. Então, irmão, irmã, tome muito cuidado para que quando vier uma dificuldade, e elas vão vir bastante sobre as nossas vidas, não murmure, não reclame, porque muitas vezes, vocês se lembram também, que o carvão, pela pressão, pelo fogo, ele se torna um lindo diamante. Pressão e fogo e profundidade ali da terra, aquela pressão toda, aquele fogo, então ele vai se tornar um lindo diamante. Nós éramos carvão, irmãos, sem valor nenhum, pecadores, mortos em delitos e pecados. Cristo veio e entrou na nossa história, removeu o pecado, para ele começar, como nós lemos no texto aqui, uma boa obra em nós. E esta boa obra é uma obra de lapidação. Então nós temos que ter discernimento para compreender o que é a obra na cruz, que trata da morte do velho homem, libertação do pecado. Então ele começa em nós um trabalho, caminho da cruz. A cruz vai estar em nossa vida sempre. Agora você pode rejeitar o trabalho da cruz. Você pode dar um passo para trás e falar: Senhor, não. Como muitos dizem assim, eu repreendo isso em nome de Jesus. Irmãos, será que aquele versículo de Provérbios 3, verso 6, será que ele está esquecido em nossas mentes? Eu estou sendo muito repetitivo sobre aquele versículo. A palavra fala que é para nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas, porque elas estão tortas, então Ele quer endireitar. Então Ele vai usar o Espírito da palavra, Ele vai usar a cruz, Ele vai usar as circunstâncias para que nós sejamos moldados dia após dia. Então, quando acontece algo que aparentemente está fora do nosso controle, irmãos, não se desespere. Deus, Ele está fazendo algo em sua vida. Como Francisco de Assis tem dito para os irmãos, que aquele irmão, ele dizia o seguinte: Senhor, onde estão as tribulações? Esqueceste de mim? Cadê os sofrimentos? Então ele entendia, enquanto havia tribulação, sofrimento, dor, perda, tentações, era Deus permitindo que ele passasse por isso. Então ele se alegrava com isso. Como o apóstolo Paulo também, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E contentamento é uma das pérolas que o Pai deseja formar em nós. É toda a beleza de Cristo. Essas pérolas que nós temos o privilégio de obtê-la, por exemplo, a fé preciosa, que Pedro fala a todos os que obtiveram fé preciosa. Nós temos uma fé que é uma fé comum, na qual Ele nos deu para crermos em Cristo, para a nossa regeneração, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele nos deu uma fé para crermos em Cristo Jesus, mas esta fé, ela tem que crescer em nós. Para que ela se torne uma fé preciosa, ela tem que ser provada, ela tem que ser, de fato, o Senhor vai usar, como o próprio Pedro disse o seguinte, lá em 1 Pedro 4,12, irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo. Estão me entendendo? Então, o sofrimento, a tribulação, as pressões da vida, os ventos contrários, têm uma finalidade de formar as pérolas de Cristo em nós, de formar toda a bondade dele em nós, para que nós então o expressamos de uma maneira tão linda, porque o mundo não quer ver apenas a nossa mensagem, ouvir a nossa mensagem, eles querem ver se nós verdadeiramente vivemos uma vida prática daquilo que nós professamos. Às vezes nós falamos aqui, nós temos que amar os irmãos, mas nós amamos os irmãos? Olha,
E este amor tem que começar dentro do nosso lar e se expandir. Quando vivemos uma vida comum do lar, homem e mulher, porque, irmãos, ali é muita provação. Lar, ele é um laboratório, onde Deus começa a forjar, formar as suas pedras preciosas. Estão me compreendendo? Então, mas para isso, irmãos, nós nos esquecemos que aqui fomos unidos pelo amor, que estamos vivenciando uma realidade espiritual de Cristo, a igreja, dentro do nosso lar. Efésios capítulo 5, Cristo, a igreja, marido e mulher, são figuras tão lindas de um trabalho que Deus deseja formar em nós. Então Ele vai usar muitas vezes a circunstância, Ele vai criar situações dentro do nosso lar que parece não, para mim chega, eu tenho que, parece que eu casei com o homem errado, parece que eu casei com a mulher errada, mas não é, irmãos, é o trabalho gracioso de Deus moldando-nos. Agora, nós podemos dar um passo para trás, dizer, não, Senhor, eu não quero ser trabalhado dessa forma, arruma outro jeito para mim. Lembra de Jesus, quando ele estava ali no Getsemane, ele orou, Pai, se possível, passa de mim este cálice, porque o Senhor, Ele não queria ser separado do Pai ali na cruz, Ele poderia suportar tudo, irmãos. Diz o irmão Stephen Cogg, naquele livro, esqueci o nome do livro agora, que o Senhor Jesus Cristo poderia sofrer a negação de Pedro, a rejeição de tantos outros, mas para ele era insuportável perder a face do Pai, perder a beleza da presença do Pai, da face do Pai. Então lá na cruz, vocês se lembram, que quando o nosso pecado foi colocado em Cristo, Ele gritou, Deus meu, por que me abandonaste? Por causa de mim e de você. Mas, irmãos, Jesus estava dizendo para o Pai o seguinte, Pai, se tiver uma outra forma de eu ir para a cruz, salvar os pecadores que Tu elegeste antes da fundação do mundo, sem ter que me separar de Ti, eu quero isso para mim. Ele nunca temeu a cruz, ele temeu perder a face do Pai, isso o angustiou profundamente, ali já no Getsemane, a minha alma está profundamente triste até a morte. Imagina que desamparo terrível sofreu o nosso Senhor ali na cruz. Então, porque ele perderia a face do Pai, ele não estava com medo de sofrer na cruz, de ser crucificado, mas medo dele era perder a face do Pai, e foi isso que aconteceu. Quando ele orou ao Pai pedindo isto, houve esse silêncio, então ele entendeu, seria da forma como o Pai havia estabelecido, que ele sabia também. Então ele disse, Pai, seja feita a Tua vontade, não a minha, e ele foi para a cruz do Calvário, enfrentar ali a separação do Pai. Agora, meus irmãos, aquelas ostras que eu falei aqui inicialmente, elas produzem pérolas que elas são muito atrativas. Hoje em dia você percebe que grande parte dos cristãos, eles parecem que vivem tomando suco de limão sem açúcar, só vivem azedos, uma azedume da alma, uma azedume da murmuração, uma azedume da reclamação, não tem alegria em seus corações, não tem contentamento em suas vidas. Agora, todo este trabalho que Ele deseja operar em nós, é para que nós venhamos a brilhar, para que este mundo possa ver, não que nós temos brilho próprio, as pérolas são as pérolas que Ele vai forjar em nós, que Ele vai imprimir em nós, para que nós o manifestemos e o expressamos. Tem um texto aqui, eu queria que vocês acompanhassem comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 14. Aqui é uma expressão muito interessante do nosso amado Senhor, que Ele diz o seguinte, Mateus 5, verso 14, olha só, que coisa linda. Nós sabemos que o Senhor Jesus é a luz do mundo, então Ele diz assim para mim e para você, verso 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Cidade edificada é a mesma coisa da formação
de pérolas em nós, formação de Cristo em nós. Ele está edificando a sua igreja, está preparando a sua igreja, está tirando de nós tudo aquilo que é natural, para que haja uma substituição por aquilo que é divino. Cristo habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele está em nós. Agora o Pai deseja formar tudo isso em nós, nesse tempo aqui. Quando ele disse assim, olha, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta rocha, pedra, eu edificarei a minha igreja. Edificar a igreja, irmãos, não é encher esse local de reunião de pessoas. A nossa igreja está sendo muito edificada, tem muita gente. Não é esse sentido aqui. O Senhor, Ele se preocupa muito com qualidade, formação de Cristo em nós, para que nós cresçamos, para que Cristo seja o nosso tudo, seja o nosso Rei. O Rei é aquele que governa. Irmãos, temos que fazer essa pergunta diante do Senhor. A nossa vida tem sido governada ou dirigida pelo Espírito de Deus que habita em nós, ou por nós mesmos? Eu sei como se faz. Eu penso assim, o meu jeito é esse aqui. É um jeito, irmãos, terrível de pensar. Se somos filhos de Deus, nós estamos aqui não para servir os nossos anseios, mas para servir os anseios do Senhor. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, nós temos que estar à disposição do nosso amado Rei Jesus. Nós agimos dessa maneira, nós consultamos o Senhor em tudo aquilo que nós temos o objetivo em realizar e fazer, para saber se é da vontade dEle ou não, porque, irmãos, o nosso direito, se nós conhecemos o Senhor, sabe qual é o nosso direito? Servir a Cristo. Quanto mais nós servimos a Ele, mais Ele irá nos inundar com uma coisa chamada satisfação. Quando nós então nos deleitamos no Senhor, Ele, pela sua maravilhosa graça, Ele satisfará os desejos do nosso coração. E nós iremos descobrir que o desejo do nosso coração está em viver uma vida relacional com Ele, uma vida entrelaçada a Ele, uma vida de busca a Ele, de ser tocado por Ele. Irmãos, é tudo que nós precisamos, mas existem muitos sopros, muitas vozes no mundo que diz que para você ser uma pessoa muito feliz, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, você tem que lutar por isso, por aquilo. Irmãos, tudo é vosso. Essas dádivas materiais serão concedidas a nós na proporção do nosso envolvimento com o Senhor. Quando nós esquecermos de tudo aquilo que é terreno, como Paulo disse que ele morreu para o mundo está morto para ele, então tudo aquilo que de fato é divino Ele vai formar em nós, e nós vamos descobrir que a nossa satisfação plena é Ele, é conhecê-lo, é viver uma vida aos seus pés. Então vós sois a luz do mundo. Agora, interessante aqui, irmãos, que ele coloca aqui no versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você percebe que uma das, não exigências, mas uma das demandas do Pai para com a sua igreja, naquilo que concerne as boas obras, Ele fará algo através de nós, somente quando Ele trabalhar em nós. Primeiro Ele trabalha em nós, para que então possamos trabalhar para Ele. Entende, irmãos? Porque o trabalhar dele em nós é um trabalhar perfeito. Ele vai nos ajustando, vai nos moldando, vai nos direcionando, para que nós sejamos aptos para toda boa obra. E Deus, o Pai, Ele não é louco em confiar alguma responsabilidade a nós, quando nós não somos capazes de realizá-la. É igual uma criança. Você vai dar, por exemplo, aí, uma menina de 16 anos, você tem um carro, tem condições de comprar um carro para ela, você vai dar o seu carro para ela dirigir? Não vai. Então, ela tem que estar preparada, tem que ter idade primeiro, e depois tem que tirar a sua carteira de habilitação. Assim é Deus o Pai conosco. Ele não vai confiar nenhuma
responsabilidade ou obra para ser realizada para pessoas, homens e mulheres que são filhos de Deus, mas que não estão preparados para realizar essa obra. Nós vamos fazer as obras que Ele preparou de antemão para que nós andássemos nela, mas lembra que no final do versículo, os homens vão ver as vossas boas obras e vai glorificar o vosso Pai que está nos céus. Porque, irmãos, quando nós somos trabalhados pelo Senhor, nós não vamos nos importar com glória pessoal. Glória pessoal é terrível. E nós gostamos de glória pessoal. Nós gostamos de ser reconhecidos, nós gostamos verdadeiramente, acho que um dos piores orgulhos é o orgulho espiritual. Não, eu sei, eu entendo, eu compreendo, etc. Não, irmãos, nós não compreendemos nada, não sabemos nada, dependemos do Senhor. Ele é quem sabe tudo. Lembra de 1 João 2,20? Vós tendes a unção que vem do Santo e conheceis tudo, e todos têm conhecimento, mas é Ele em nós. A sabedoria dele, quando é colocada em nós e expressa através de nós, ninguém consegue resistir à sabedoria de Deus. Você sempre terá uma palavra que vai fazer com que os grandes intelectuais eruditos se calem diante da sabedoria divina, porque Ele pega os sábios na sua própria sabedoria. Deus tem a sabedoria dos homens, por mais inteligentes que sejam, como loucura. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Agora, a sabedoria, que é Cristo, Deus fez habitar em nós, agora Ele quer expressar, manifestar essa sabedoria, mas para isso Ele tem que nos moldar, para que nós sejamos aptos a expressar a sabedoria dEle. Então, queridos, e essas pérolas, o que é interessante, elas são muitas vezes produtos da dor. Então, quando vem a dor, queridos, uma dor emocional, uma dor de perda, qualquer circunstância, nós não podemos esquecer disso, irmãos, é Deus o Pai começando um trabalho em nós. Sabe aquelas circunstâncias, aquelas situações, parece que nada dá certo. Puxa, mas pedi tanto para Deus isso aqui, e nós oramos a Deus e vamos fazer as coisas, achando que Ele vai abençoar. Não, irmãos. Primeira coisa, qualquer tipo de projeto, é para a gente fazer projeto. Coloca os seus projetos diante do Senhor, ora, espera para que Ele responda. Senhor, é da Tua vontade? Então coloca muitos projetos. E outra coisa, vou dizer algo aqui que talvez pode chocar a mente de alguns de vocês, mas Deus não está preocupado muito com os seus e os meus projetos, e essa também não deve ser a nossa preocupação. Que projeto que nós temos para este mundo aqui? Para servir a nós mesmos? Para servir as nossas próprias vontades, os nossos próprios gostos? Se nós entendermos a cruz em realidade espiritual, a nossa preocupação será apenas uma, porque cristão é homem e mulher de uma coisa só. Qual deve ser a nossa preocupação? A minha preocupação é com os projetos de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Se preocupa com isso, irmão. As outras coisas, irmãos, não vai te faltar nada neste mundo. Deus vai trazer satisfação para você, vai trazer alegria, vai trazer para você talvez um bem-estar, para outros não, entende? Deus é maravilhoso, então Ele sabe como tratar com cada um de nós. Mas por que aquele irmão prospera tanto e eu estou aqui tão... Não, irmão, sabe por quê? Porque Deus queria que ele prosperasse e você não, entende? Porque de repente Ele quer fazer algo muito especial na sua vida. Porque quando nós ficamos chateados, quando alguém cresce financeiramente, materialmente, se a gente ficar ranheta e murmurando, por que ele não eu? Significa que você tem um espírito invejoso e o Senhor quer tratar isso em você. Aí você vai descobrir quando tem 70 anos, agora eu entendi, agora Deus me fez próspero. Puxa, mas está no final da minha vida? Não, irmão, está no começo da sua vida de crescimento espiritual. Logo você vai estar com Ele, se Ele não voltar antes. Percebe, irmãos, que nosso Deus e Pai é um Pai tão maravilhoso, que Ele se importa com cada um de nós.
e que nas nossas dores, nas nossas tribulações, nas nossas angústias, Ele sofre junto conosco, porque tudo aquilo que Ele permite a nós, que venha causar dor, talvez até angústia, talvez até desespero, Ele também sofre junto conosco. Por exemplo, se você é pai, se teu filho, tua filha de repente quebra uma perninha ali, você vai sofrer. Mas você é humano, você viu tua filha ali, você sabe que vai ser restaurado o bracinho ou a perninha da tua filha ou do teu filho, mas imagina Deus, que é o próprio amor, amando seus filhos. E não é da vontade dele, irmãos, que nós vemos a sofrer, mas Ele precisa permitir que a dor seja infligida a nós. Abram comigo, por favor, em Lamentações, capítulo 3, deixa eu mostrar aqui. Mas nunca foi da vontade de Deus o Pai que nós vemos a sofrer. Versículo 31 até o 33. Lamentações 3, de 31 a 33. Está escrito assim, olha, o verso 31 do capítulo 3 de Lamentações. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça a alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Ele entristece, mas não é do agrado dele, mas ele precisa de fazer isso, porque a dor, diz C.S. Lewis, é o megafone de Deus. Às vezes é necessário Ele imprimir dor a nós, porque senão nós não olhamos para Ele, irmão. Nós começamos a se distrair de Cristo, então Ele vai nos cercar com espinhos, vai levantar muretas, para que a gente não avance e volte para Ele. Às vezes Ele tem que cercar o nosso caminho com muitas coisas. Não, aqui não tem condições. O que eu faço agora, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus? Isso, filho, vem cá. Nós vamos encontrar conforto, consolo. Nós vamos encontrar o seu amor. Aí de repente você vira para lá, o muro está tudo caído, os espinhos foram limpados do caminho. Aí você vai por aquele caminho, mas olhando para Cristo. Então Ele precisa de imprimir algumas dores em nós. Isso é maravilhoso. Então, queridos, o resultado do trabalho, por exemplo, quando entra ali um grão de areia dentro de uma ostra, o resultado é uma linda pérola, uma pérola muito preciosa que foi trabalhada ali pelo Espírito em nós também. Então, é uma ferida que vai produzir aquela pérola linda, maravilhosa. Agora, queridos, se nós pararmos para pensar e analisarmos aquilo que Cristo fez por cada um de nós, nós vamos perceber que o nosso amado Senhor Jesus Cristo, Ele foi ferido ali nas suas mãos, nos seus pés, na sua cabeça, no seu corpo inteiro, mas foi por uma finalidade. Por que Ele foi ferido? Qual que era o objetivo disso? Era apenas nos libertar do pecado? Nos levar para a glória? Não é apenas isso, irmãos. Um texto que nós conhecemos, Isaías 53, versículo 8, temos uma expressão aqui que nos chama muito a nossa atenção. Isaías 53, verso 8. Olha que versículo lindo. Então, todas as feridas foram marcas do seu amor por cada um de nós. Todas as feridas de Cristo, lembre-se disso, irmão, não esqueça, foram marcas do seu profundo amor por cada um de nós. Isaías 53, versículo 8 diz assim: por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Percebe? E qual foi o resultado do ferimento de Cristo? É que nasceu a igreja.
pela obra na cruz, morte e ressurreição de Cristo, a igreja nasceu. Então, Jesus Cristo, Ele quis a alegria que lhe estava proposta. Ele não se importou com os opróbrios, mas porque em troca havia uma alegria proposta para Ele, uma coisa muito linda. E qual que era essa alegria que Ele tanto almejou? A igreja. Ele morreu pela igreja, porque Ele amou a igreja e queria uma igreja madura, uma igreja lapidada, uma igreja que ama o seu noivo. Imagina só, você vai para um casamento, você vai se casar, você não vai casar se você não amar o seu noivo e o noivo amar sua noiva. Não há possibilidade de haver um casamento depois, entende? Então, quando se ama, então há um casamento. Você entende, irmãos, o que Cristo fez por amor a nós? E que nós não respondemos muitas vezes com aquilo que Ele demanda de nós. Uma vida de santidade, uma vida onde Ele deseja trabalhar em nós profundamente, uma vida que não responde ao nosso noivo, porque Ele sofreu tudo por cada um de nós, e Ele quer também, o desejo do Pai, para que nós sejamos moldados, parecidos com o Filho. Então, por isso Ele enviou o Espírito Santo em nós, a Trindade habita em nós pela fé, e eles estão trabalhando numa só vontade. Ele se preocupa, irmãos, nunca se esqueça disso. Se você tivesse uma noção, o quanto que você é amado pelo Deus, o Pai, pela pessoa de Cristo, pelo Espírito. Então, veja o que Ele fez. Ele é tão perfeito, mas tão perfeito, que o nosso amor humano não conseguiria amá-lo à altura que Ele espera de cada um de nós. Então Ele derramou o seu amor em nossos corações pelo seu Espírito, para que nós o amássemos com o amor dEle. O amor dEle está em nós. Então, vocês se lembram? Quando o Senhor Jesus, Ele orou, que Ele disse o seguinte: Pai, assim como Tu me amou, eu também os amei. Irmãos, isso é demais. Isso é demais para o nosso coração. Saber que na medida que Deus amou o Filho, Ele mesmo disse depois, nos versículos posteriores, que Ele também nos amou na mesma medida. E qual é a medida do amor de Deus? Você consegue mensurar o amor de Deus? Jeremias 31:3 fala assim: com o amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. O amor eterno, o amor incessante, o amor que flui de Deus e nunca cessa, continua nos amando. E o amor dele nos ama tanto que quando nós tocamos este mundo, aquilo que traz satisfação do mundo para dentro de nós, faz com que o Espírito Santo entristece. Porque segundo Tiago, a palavra fala que é com ciúmes que anseia por nós o Espírito Santo. Percebe? Então você entende? Às vezes a gente confessamos assim, né? Vós sois raça eleita, 1 Pedro 2,9, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu e você, nós somos propriedade exclusiva de Deus. O que é exclusiva? Exclusividade. Não pode ter mais ninguém no caminho que nos tire a nossa atenção dele. Quando alguma coisa entra no caminho, faz com que este relacionamento seja rompido, o Espírito seja apagado. Estão me compreendendo, irmãos? E Paulo fala, não apagueis o Espírito, é uma pessoa que está em nós. Irmãos, como o Espírito Santo se alegrou na pessoa de Cristo, porque o Senhor Jesus, homem, Ele sempre respondia ao Senhor. E quantos textos lindos nós temos na palavra. João capítulo 5, Ele disse assim: o meu prato predileto é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, era Jesus homem, mas Jesus, que era Deus, se fez carne, Ele abdicou dos seus atributos como Deus para viver uma vida na dependência do Espírito Santo de Deus. Irmãos, falar que nós não podemos também fazer isso diante do Pai, significa que nós estamos distraídos de Cristo. Nós não queremos ser formados pérolas preciosas, porque
se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, irmãos, nós temos que nos rendermos ao Espírito Santo. Quando nós rendemos a Ele, Ele irá fazer em nós. Mas não é assim, eu vou me render ao Espírito. Não, tem um preço a ser pago. E o preço é este aqui, é você viver uma vida relacional com Ele, tempo de qualidade com o Pai, o Filho e o Espírito, uma doce comunhão com Ele, sem pedir nada para Ele. Claro que depois tem as orações intercessórias, você vai orar, Ele vai mostrar para quem que você deve orar, para que orar e por que orar, mas você vai desejar desfrutar da comunhão dEle. Então você vai estar ligado a Cristo. Essa união com Cristo, ela vai sendo cada dia mais vívida, ela vai ser cada dia mais transformadora, porque é impossível, irmãos, nós viver uma vida relacional com Ele e não sermos transformados. Você vai ter um despertamento espiritual, você vai ter um avivamento espiritual. Nosso irmão tocou em alguns pontos aqui muito interessantes sobre avivamento. Ao ajuntamento temos um mover. Não, isso não é avivamento. Avivamento é nós, individualmente, vamos buscar o Senhor. Senhor, o que Tu desejas para a minha vida nessa terra, como membro do corpo de Cristo, o que Tu desejas realizar em mim? Então Ele vai mostrando, Ele começa um despertamento espiritual, Ele vai ampliar a sua visão, Ele vai lhe dar uma sabedoria irresistível, santidade. Você vai não se importar mais com as coisas deste mundo, com as cores deste mundo, você vai querer expressar Cristo, o brilho de Cristo. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Deus que está nos céus. Imagine, irmãos, você está ali no seu trabalho, ali no seu lar, e a tua esposa, o teu marido dizer o seguinte: olha, louvado seja o teu nome, meu Pai, pela esposa que tu me deste. Louvado seja o teu nome pelo marido que tu me deste. Isso tem acontecido conosco, irmãos. Nós precisamos ser tratados pela palavra de Deus. Agora, veja aqui Isaías capítulo 53, versículo 5 agora. Nós lemos o 8, né? Vamos ler o 5. Mas ele foi traspassado. Essa palavra aqui, traspassado, no hebraico é shalal, que significa ferido também. Mas ele foi traspassado, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o 6, olha quem nós éramos, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, ovelhas rebeldes, ovelhas que não querem caminhar junto com o rebanho. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, nos libertando e nos trazendo para o aprisco do Senhor, onde ali nós temos apenas um só rebanho e um só pastor, que é o nosso amado Cristo. Isso é maravilhoso demais para mim e para você, irmãos. Então, quando nós nascemos de novo, nós recebemos nova vida, a vida de Cristo vem habitar dentro de nós. Morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, Cristo é a nossa vida, temos uma nova vida, a vida dele que está em nós. Então, a partir daí, Deus começou um trabalho maravilhoso e especial em nós. Como explicar quem nós éramos e o que nós somos de fato hoje? Porque, irmãos, em seu grande amor, este amor que é infinito, o nosso Pai, nós éramos opacos e disformes, totalmente desalinhados. Então Ele vem carinhosamente, Ele opera em nós a formação do seu Filho. Quando nascemos de novo, Ele deseja que o Filho seja formado em nós, para que a sua beleza, a beleza de Cristo, ela seja vista em nós. Ele começa a formar as suas pérolas. Olha que salmo lindo, irmãos, aqui no Salmo 45, que preciosidade. É um dos salmos prediletos de muitos irmãos maduros. Vamos ler alguns versículos desses Salmos 45. Olha o versículo 2 inicialmente aqui. Diz assim, Salmos 45,
versículo 2. Tu és. Não é que ele vai ser, irmão. Nosso Senhor Jesus Cristo é. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Queridos, filho dos homens. Aqui não colocou filho de Deus. Aqui tem uma coisa muito interessante. Por que o Espírito então colocou? Tu és o mais formoso, bonito, mais lindo, aquele que brilha, que tem uma luz maravilhosa. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Por quê, irmão? Porque o Senhor Jesus, ele foi lapidado. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Ele era um homem, então ele aprendeu. E Pedro, se você ler a primeira carta de Pedro, irmãos, 1 Pedro 4,18, você vai ver os sofrimentos, quão importantes eles são para nós, porque Cristo sofreu, deixando-vos os exemplos para vocês seguir os seus passos. Então, nos seus lábios se extravasou a graça. Irmãos, não é tão gostoso, por exemplo, o nosso irmão vai vir agora aqui, o irmão César, 1, 3 e 4 de março. Não é maravilhoso ver aquele irmão pregar? Mas fala expressando Cristo, mas por que isto? Irmãos, se você conversar com ele, vai perceber que, contando a sua história, algumas vezes ele conta algumas ministrações, mas bem sinteticamente. Mas um irmão que foi muito lapidado, sofreu muito com a sua esposa. A esposa dele era o alicerce para a vida dele, de oração, de estar junto, mesmo sofrendo muitas dores, ele contemplava tudo isso, e isso fazia sofrer. Percebe? Então Deus começa a formar pérolas dentro deste irmão, e nas ministrações elas são expressas, na nossa vida diária elas são expressas, são manifestas. Vocês estão me compreendendo? A importância que é o sofrimento. Nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Jesus cumpriu todos os mandamentos do Pai. Todos, absolutamente todos. Ficou nenhum sem cumprir. E agora Ele vem morar dentro de nós. E aquele que fez tudo por nós, irmãos. Agora, observa aqui, um pouco mais à frente, diz assim, o versículo 8. As tuas vestes recendem. Essa palavra recende significa que exala um cheiro forte, as vestes. É um cheiro agradável, que é no hebraico. A mirra, aloés e cássia, de palácios de marfins, ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Agora aqui, irmãos, a igreja, filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouro fala da natureza divina, porque a igreja, ela tem a glória de Cristo. A igreja é gloriosa porque tem a glória de Cristo. E continua dizendo, verso 10, ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Quando isso acontecer em nós, irmãos, porque ele trata aqui exatamente dos afetos naturais, casa de teu pai. Então, quando nós de fato temos Cristo como nosso tudo, e hoje à noite nós vamos falar um pouquinho sobre o que é esse Cristo tudo, o que significa isso. Quando nós darmos atenção, claro, a Ele, esquecer o nosso povo, a casa do nosso Pai, então o Rei cobiçará a tua formosura. Não é para a gente deixar de amar os nossos pais, é amar menos os nossos pais. Nosso amor tem que ser voltado para Ele. Ontem, um certo irmão falou para mim o seguinte, olha, eu amo mais os meus irmãos em Cristo do que a minha família natural. É tão gostoso ouvir isso, irmãos. Falei, está certo, está no caminho adequado. E esse irmão tem crescido muito no Senhor, porque sabe priorizar a Cristo. Cristo é o centro das nossas atenções, porque Ele vai nos cobiçar. E aí diz o seguinte, versículo 13, toda formosura é a filha do rei,
no interior do palácio. A igreja é muito linda porque ela tem todas as características de Cristo que Ele depositou em nós. Fruto do Espírito, o que nós temos? Amor, nós temos alegria, nós temos paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso são atributos que Ele compartilhou conosco. Não que nós somos deuses, não. Nós temos o Deus Todo-Poderoso que habita em nós, que nos habilita a sermos pessoas lindas. Olha só, a sua vestidura é recamada de ouro, natureza divina. Agora, olha o 14, em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. Essa palavra, roupagens bordadas, é o trabalho do Espírito imprimindo em nós as belezas de Cristo. Estão me compreendendo? É lindo demais o Espírito trabalhando em nós, mas aqui, às vezes nós não entendemos como o sofrimento é importante. Para fazer de nós pérolas preciosas, precisa de infligir dor, perda. Irmãos, parece que a nossa vida está tão complicada, eu não aguento mais isto. Aguenta sim, porque nenhuma tribulação está além da nossa capacidade de suportar. Se você não suportar uma tribulação, e Deus sabe que você não vai suportar, sabe o que Ele faz? Lembra de Isaías 57, versículo 1? Os justos são tirados antes que venha o mal, que eles não possam suportar. Percebe? Deus, irmãos, Ele é tão providente, tão maravilhoso. Ele te ama tanto. Os olhos dele estão em você, mas por causa de Cristo que habita em você. Então, que lindo, irmãos. Em roupagens bordadas, conduz-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Que grande dia será esse, irmão? E agora, olha o 15. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei. Lembra do Salmo 24? Levantai, ó portas, quando o Senhor entrou, para que entre o Rei da Glória. Mas também as portas para nós serão abertas, porque Cristo é a nossa porta. Nós já estamos lá pela fé, no palácio celestial, onde o Senhor está, né? Mas um dia, irmãos, logo, logo, brevemente, nós estaremos com o nosso amado Senhor. Isso é maravilhoso, mas enquanto isso não acontece, Ele vai trabalhar em nós de uma forma tão linda. Zacarias, capítulo 9, versículo 16 e 17. Zacarias, capítulo 9, versículo 16 e 17. Não dá para a gente ver muitos detalhes aqui, irmãos, mas vamos caminhar um pouquinho aqui. Então, Ele deseja que nós sejamos pérolas. Diz assim, capítulo 9, versículo 16 e 17. O Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandece na terra dele. Irmãos, era como que Isaías 51 vai dizer que nós somos aquelas lascas daquelas pedras que estão no mundo. Quando nós não nascemos de novo, somos aquelas pedras mortas, não tem valor nenhum. Mas quando nascemos de novo, nós somos transformados em pedras vivas que somos, para sermos edificados casa de Deus, morada de Deus no Espírito. Agora, olha o versículo 17. Pois quão grande é a sua bondade. A bondade é uma das pérolas que Ele deseja imprimir em nós, formar em nós. Bondade é fruto do Espírito. Fruto do Espírito também é bondade. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas. Vinho, símbolo de alegria. Vocês percebem que há uma mesclatura muito preciosa entre a pessoa do Senhor Jesus Cristo e nós. Paulo fala assim: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós estamos unidos a Cristo, ligados a Cristo. Sobre o cabeça, você tem ouvido as ordens que vêm da cabeça para a sua vida? Do Senhor.
Ou nós temos vivido um cristianismo despreocupado, um cristianismo que não se importa, fazemos do jeito, vamos levar que está bom, está duro, é difícil, mas vida cristã é assim mesmo? Não é assim, irmãos. Se tiver o cuidado de meditar, pensar e conhecer o Senhor, você irá descobrir que é tão precioso ser trabalhado pelo Senhor da glória. Por isso que seguir a Cristo é ter um futuro bastante brilhante, é ter um futuro pela frente maravilhoso, porque, irmãos, a alegria invadiu o nosso coração, está em nós, é uma alegria que ninguém pode tirar mais de nós, uma alegria perpétua. Nós não somos mais como Adão, que é do pó ao pó, muito pelo contrário, graças a Deus. Viver uma vida adâmica como os homens ímpios vivem, tem muitos que vivem uma vida linda, maravilhosa, nossa, eles espelham muitas coisas, mas é do pó para o pó. Que tragédia! Filho de Deus é totalmente diferente. Graças ao Senhor, nós somos chamados para sermos discípulos de Cristo Jesus, então nós temos uma viva esperança. 1 Pedro 1,3 vai mostrar que nós somos regenerados para uma viva esperança, não uma esperança morte que se acaba na sepultura, não, é uma viva esperança, porque Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo de fato é a nossa esperança. Mas antes de nós entrarmos na primeira pérola, quero dizer mais uma coisa, citar mais um versículo aqui. Diz o seguinte: irmãos, nós precisamos saber, e saber mesmo, que este mundo, guarde bem isso aqui, quer ver não apenas uma mensagem em nós, ouvir, eles querem ver uma mensagem em nós. Agora, irmãos, de que adianta você professar que é um bom cristão, que é uma nova criatura em Cristo? De que adianta abrirmos os nossos lábios para pregar o Evangelho, enquanto que a nossa vida, ela depõe contra nós? Você já parou para pensar nisso? Será que a tua vida, ela depõe contra você daquilo que você professa? Eu falei que isso está mais um texto para a gente entrar na primeira pérola. Abra em Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito 1, verso 16. Vamos ler esse versículo com bastante atenção. Porque, irmãos, muitos infelizmente têm professado um cristianismo, mas não têm vivido uma vida pelas quais eles professam. Verso 16, a palavra de Deus diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Toda obra que vai realizar são reprovados, porque fala e não vive aquilo. E nós temos a habilidade para falar e a competência do Espírito atuando em nós para realizar também, né? Agora, querido, se você possuir pérolas em sua vida cristã, vou dizer uma coisa para você que é muito interessante. Se faz necessário ser trabalhado por Deus. Você deseja ter essas pérolas, é necessário ser trabalhado por Deus. Mas muitos, infelizmente, querem trabalhar para Deus sem ser trabalhado por Deus. Então, Ele precisa, em primeiro lugar, trabalhar em nós. Então, trabalhar em nós para produzir as suas pérolas. E qual deve ser a primeira pérola que Ele vai trabalhar em nós? A primeira pérola é ter um coração agradecido. Um coração grato diante do nosso amado Senhor. Uma pessoa que de fato ela agradece a Deus por todas as circunstâncias, ela tem aprendido graciosamente o que significa em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18 está escrito assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos distantes dessa realidade. Em tudo dai graças? Mas como assim eu posso dar graças quando um ente querido meu morreu?
como que eu vou poder dar graças quando de fato eu caio do cavalo e quebro uma perna? Como que eu posso dar graças sendo que meu filho, minha filha está doente? Como que eu vou dar graças? Qual é o sentido aqui, irmãos? Primeira notícia é que um coração agradecido, ele sabe dar graças ao Senhor, porque naquela circunstância ele vai atuar, vai operar. Porque quando vem uma circunstância terrível, nós vamos nos entristecer. E o Senhor sabe, Ele nos entende. Não é um Deus que vai nos acusar, você tem que dar graças. Não é dessa forma. Nós vamos sofrer, Ele vai sofrer junto conosco e vai nos aperfeiçoando. Então, Senhor, graças te dou, porque nesses momentos difíceis, a Tua presença, ela está em mim, e a Tua presença me consola. Ele disse assim, em 2 Coríntios 1, verso 3, o Senhor, eu sou aquele que consola vocês em todas as vossas tribulações, em todas. Então, Senhor, graças te dou. Estou sofrendo, isso aqui é terrível, perdi meu ente querido, mas eu te dou graças, porque Tu me consolas. Nós podemos dar graças no sofrimento por Ele, porque Ele está em nós, Ele quem vai conduzir, Ele que vai nos fortalecer. Irmão, isso é maravilhoso demais, mas é um consolo que você não entende. Quando meu pai faleceu, eu achei estranho, falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Minha mãe chorando, irmãos chorando, pessoas que eu nem conhecia lá, conhecia meu pai chorando e eu não. Falei, pai, será que tem um coração muito duro? Será que eu não amava meu pai? Sabe, eu fiquei muito apavorado e eu não conseguia chorar. E tratando de toda a circunstância ali, depois eu entendi. Chamei um amigo meu, saudosa memória, Antoniel, pastor, chamei para pregar no velório do meu pai. Quando ele abriu as Escrituras, leu um versículo, aquela palavra entrou no meu coração, desabei em lágrimas. Em todo o tempo, o Senhor precisava de alguém ali que fosse da família para agilizar, para conduzir toda a situação. Mas chegou o momento de eu chorar também. Mas foi um choro que Deus liberou para que eu chorasse. Agora você pode chorar. Mas o meu choro foi mesclado com alegria, porque aquele homem foi usado pelo Senhor. Ele falou de uma forma tão graciosa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso ter o consolo do Pai. Eu também posso sofrer por qualquer tipo de angústia, porque Ele é minha vida. Então é algo que nós temos que aprender aos pés do Senhor. E Deus, se Ele não exercer sua prática em nós, como nós vamos aprender, irmãos? Eu li a Bíblia, agora eu conheço, agora eu sei. Não é dessa forma, irmãos. Nosso Deus e Pai é um Deus prático. Ele cria circunstâncias, nos empurra, está conosco na escola da tribulação. Ele sabe o objetivo que Ele quer de nós. Ele sabe até onde Ele pode ir conosco, ou até onde nós podemos ir. Ele sabe das suas fraquezas, então Ele é poderoso para socorrer nós em qualquer tipo de fraqueza. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Então Ele quer formar em nós a pérola de ter um coração agradecido, um coração agradecido. Queridos, no mundo onde todas as coisas, aparentemente, é muito normal as pessoas exigir os seus direitos, mas quando se tem um coração agradecido, essa pessoa, ela se destaca. É maravilhoso demais. Ontem estava conversando com o irmão ali de Campo Grande, o irmão, nossa, foi muito bom, conversamos ali quase que 2 horas. O assunto nosso foi Cristo. É gostoso, irmão, num ambiente você falar de Cristo. Eu gosto de falar de muitos assuntos, mas estou aprendendo a falar de Cristo, porque não tem algo mais que nos edifica tanto. Falar de outras coisas, tudo é perda de tempo, irmãos. Não vai trazer nenhuma edificação. Nós vamos querer ser melhor do que os outros. De repente alguém, conta a piada, eu também tenho outra piada aqui. Mas quando se fala de Cristo,
nós somos muito edificados. Sabe o que aconteceu no meu coração? Estou com saudade daquele irmão. E ele disse que vai vir para cá, para assistir às nossas reuniões também, para estar junto conosco, percebe? Isso não é gostoso demais? Uma comunhão, aí chegou um outro irmão e falou o seguinte: olha, parece que eu já te conheço. Mas como assim? Eu vim lá do Pernambuco? Você aqui não, mas parece que eu te conheço. Onde é que nós nos conhecemos? Lá na cruz. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Nós nos vimos ali. Quando um filho de Deus encontra outro filho de Deus, parece que nós já nos conhecemos há muito tempo. Agora, quando você encontra um crente religioso, misericórdia, irmãos, é terrível. Qual que é a denominação que você frequenta? Qual que é a doutrina da sua igreja? Meu irmão, para com isso. O assunto é Cristo. Vamos falar de Cristo? Cristo é maravilhoso, é um dos nomes dele. Então, irmãos, quando nós temos esse contentamento, é algo tão precioso para cada um de nós. Porque, pegando esse texto, 1 Tessalonicenses, em tudo dai graças, em tudo dai graças, em tudo dai graças, essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Agora, qual seria um versículo muito interessante para complementar esse versículo aqui? Em tudo dai graças. Romanos 8, 28 está escrito assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu posso dar graças por todas as coisas, porque eu sei, irmão, que no momento difícil, Deus levará a bom termo, que aquilo cooperará para o meu bem. Que coisa linda! O Senhor é tão perfeito, Deus é Pai, é uma maravilha, irmãos. Hoje nós vamos ficar apenas com essa primeira aqui, não dá para a gente ver mais detalhes, porque o nosso horário está estourado. Mas nós vamos voltar domingo que vem pela manhã para dar continuidade, para nós já entrarmos nas 9 pérolas, para analisar cada uma delas que Ele deseja formar em cada um de nós. Que o Senhor, irmãos, continue falando aos nossos corações. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pela Tua palavra tão graciosa, tão poderosa. Tua palavra é dinamite. Tua palavra, Pai, quando penetra em nós, ela opera uma transformação genuína. Pai, nos ajude, Pai. Nos ajude a compreender o Teu agir em nossas vidas. O Senhor deseja, Pai, nos lapidar, nos tornar pérolas e pedras preciosas. Para isso nós sabemos que o Senhor vai usar o Espírito da palavra. O Senhor vai usar a cruz, e o Senhor vai usar também todo e qualquer tipo de circunstância. Nos dê discernimento para percebermos a Tua mão agindo e atuando em cada área da nossa vida, Pai. Por isso nós estamos diante de Ti, Pai, esperando que Tu venhas operar em nós aquilo que lhe apraz, e nos ensina a descansar na suficiência de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.